Olá pessoal, eu sou a Kathleen Ribeiro e nós estamos iniciando mais um vídeo para o Tradidoxa. Tá um pouco parado meu canal, mas exatamente por algumas pendências e algumas atribuições que eu devo contemplar. No entanto, eu acho importante manter esse registro aqui, então eu venho de vez em quando trazer coisa nova. Esta é a iniciação de uma série de vídeos contemplando o título honorífico da Igreja Católica. Porque a Igreja é chamada Católica Apostólica Romana. E nesse primeiro vídeo nós vamos tratar justamente desse último título. Qual é a relação entre Roma e a igreja? Muitos são os ataques. Por exemplo, você ouve o jargão constantemente: eu sou católico, mas não romano. Todavia, tem fundamento esse desprezo todo pela história da igreja de Roma? Nós vamos ver neste vídeo que, durante o primeiro, o segundo e muitos outros séculos, ser considerado um cristão católico unido à sé romana, chamada pelos antigos de sé apostólica, era uma honra. E isso não somente por causa da perseguição braba que sofriam os cristãos naquela época, naquele lugar. Porque assim, se você era um cristão romano, um católico romano, significava que você estava na boca do lobo. Você sofria todo tipo de perseguição, porque era lá o centro da perseguição cristã. O sangue dos mártires derramados em Roma eram muito mais constantes, frequentes do que em todos os outros lugares. Mas por outros motivos, a gente vai abarcar todos eles. Os principais objetivos serão estes elencados e espero que vocês apreciem o trabalho realizado aqui. Primeiro, a gente vai ver Santo Irineu de Lyon, apresentando entre os anos 175 e 190 uma série de nomes de bispos que ocuparam a cátedra da igreja em Roma, começando por São Pedro e São Paulo, chamados por ele os fundadores da igreja em Roma. Importante dizer que essa é apenas uma das listas que circulavam na época e Irineu não a inventou, como podemos ver, por exemplo, algumas mais antigas, como a do próprio Egésio. Antes de apresentar a lista, eu vou apenas fazer uma leitura de uma descrição de Santo Irineu falando da evangelização de Roma por Pedro e Paulo. Mateus também divulgou entre os hebreus um evangelho escrito em sua própria língua, enquanto Pedro e Paulo evangelizaram Roma e lançaram os fundamentos da igreja. Certo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa igreja, que, segundo Santo Irineu de Lyon, nas palavras dele, foi fundada, foi evangelizada por Pedro e Paulo. Aí na imagem, Pedro, muito mais velho do que Paulo, e Paulo segurando uma espada que indica o símbolo do seu martírio. Então, essa igreja, evangelizada por Pedro e Paulo, e cujos fundamentos foram lançados por esses dois apóstolos, nós vamos ter alguns detalhamentos acerca dela na Bíblia mesmo, na Epístola aos Romanos, porque Paulo já havia escrito para eles nessa época. Na época já havia uma igreja lá, isto é, no curso dos eventos da Era Apostólica. Então, nessa carta que Paulo escreveu a uma igreja que já tinha sido evangelizada, segundo Irineu de Lyon, por ele e pelo apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, vamos ver Romanos 1. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porquanto Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Em outra passagem, no finalzinho dessa epístola, novamente ele fala em palavras de louvor. A vossa obediência se tornou notória em toda parte, razão porque eu me alegro a vosso respeito. Veja que ele elogia a igreja de Roma 3 vezes. Linguagem pastoral de Paulo. Havia momentos em que se puxava a orelha, havia momentos em que elogiava. Mas eu estou destacando aqui a existência de uma igreja romana na época apostólica, que, segundo Irineu, falando no ano 180, foi fundada por Pedro e Paulo, e que já era elogiada no ano 57, data da Epístola aos Romanos, dizendo que a fé dela era um exemplo para todas as igrejas, era notória em todo o mundo. E depois falando da obediência, que também era notória por todo lugar.
Ai, Kathleen, mas por que você tá falando sobre isso? Porque eu coloquei ali no cronograma que a primeira parte é tentar explicar a diferença entre a Igreja Romana e o Império Romano. E isso porque tem uma galera na internet que não sabe absolutamente a diferença. Sim, eu sei, você pode dizer que é uma minoria, mas essa galera existe. E toda vez que essas pessoas ouvem a palavra romana, acende uma luz vermelha na cabeça delas. E elas começam a demonizar qualquer coisa que tenha essa palavra. Eu não sei como elas conseguem ler a carta aos romanos, é um mistério. Mas vamos recapitular aqui. Há uma igreja romana e há um império romano. As duas coisas são coisas diferentes. É sabido que Paulo estava em Roma no final de sua vida. A gente vê isso em Atos, capítulo 27 e 28. Nós vemos isso no verso 14 e 15. Em seguida, nos dirigimos a Roma. Os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada e vieram ao nosso encontro até o Fórum de Apio e as 3 tavernas. Então, isso que Santo Irineu diz, que enquanto Mateus divulgava o seu evangelho para os hebreus, Pedro e Paulo estavam fundando e evangelizando Roma, não é muito estranho para Paulo, porque a gente tem muitas evidências de que Paulo estava em Roma, ele dizia, olha, desejo ter convosco, ou seja, ele demonstrava familiaridade com as pessoas de lá. No final da carta aos Romanos, ele cita o nome de várias pessoas de Roma como pessoas conhecidas e muito, muito amigas. Mas e quanto a Pedro? Irineu o cita como um dos fundadores da Igreja de Roma também. Vamos ver mais uma passagem de Irineu, ele é bastante importante. Ele continua. Após sua partida, Marcos, o discípulo intérprete de Pedro, também nos transmitiu por escrito que havia sido pregado por Pedro. Lucas também, companheiro de Paulo, registrou em um livro o evangelho pregado por ele. Bom, quanto a Pedro, nós temos pistas quanto ao seu paradeiro em razão de um trecho bíblico. A primeira epístola de Pedro diz o seguinte: a igreja eleita da Babilônia vos saúda, assim como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com ósculo afetuoso. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Aparentemente, a Babilônia seria uma referência à própria Roma imperial pagã que perseguia os cristãos. E Pedro estaria escrevendo de lá, juntamente com o seu filho Marcos. A tradição atribui a Marcos a escrita do Evangelho de Marcos, que nada mais foi do que a descrição das memórias de Pedro com respeito à vida de Jesus Cristo. Lembra que Irineu chama Marcos de discípulo e intérprete de Pedro? Essa informação é importante. Por que é importante? Porque, ao mesmo tempo, Marcos é conhecido como intérprete de Pedro e também ele está com Paulo em Roma, em sua primeira prisão em Roma, quando ele escreve a Epístola a Filemon. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, verso 1. Aí você pula para o verso 23. Enviam-te saudações Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, assim como Marcos. Né? Então ele está dizendo, olha, Marcos está aqui em Roma comigo. E Marcos também estava com Pedro quando ele escreveu sua epístola, também em Roma. Além dele ter escrito seu evangelho, com base nas memórias de Pedro. Duas objeções são levantadas em geral. Primeiro, que Roma talvez não seja o lugar a que Pedro se refere quando diz Babilônia. A igreja eleita da Babilônia vos saúda. Pedro diz, que Babilônia é essa? Seria por acaso a Babilônia da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque? Que relação teria ela com os seguidores de Jesus Cristo? Bom, nós encontramos essa possibilidade, mas ela é muito difícil de ser provada. Por quê? Bom, primeiro por falta de indício. A maior parte das tradições cristãs apontam a atividade de São Pedro girando em torno de Antioquia, de Jerusalém e de Roma. E segundo, questão de plausibilidade. Em 331 a.C., a Babilônia foi dominada por Alexandre o Grande, macedônio, mas ela perdeu completamente a sua importância a partir da morte dele. Em 275, inclusive, foi nomeada uma nova capital, Seleucia, no Tigre, e a população da Babilônia migrou para lá, demonstrando que a cidade foi reduzida completamente, de tal maneira que quando você vê a Bíblia apresentando a Babilônia no Novo Testamento, quase sempre faz referência aos dias de sua glória e de seu pecado, em que ela era o centro do mundo, e
associando-a a outro lugar de maneira figurativa. Como ocorre em Apocalipse, na qual o autor mesmo admite-se ali um nome simbólico, um código. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico, Babilônia. Alguns argumentam que pelo fato de o livro de Apocalipse ter carga simbológica, ter alegoria, ele deve ter essas figuras. Mas nós não devemos pensar que outros gêneros textuais possam ter. Isso é uma falácia chamada falsa dicotomia. Ou você escreve um gênero textual recheado de alegorias, ou você não tem permissão de fazer uso de símbolos e códigos ou figura em sua obra textual. A própria Bíblia tem várias passagens que refutam essa argumentação. Nós vemos pela experiência comum que as cartas, como gênero textual utilizado por São Pedro, este é o gênero, na verdade elas são muito comumente recheadas de simbologias e códigos, ainda mais em momentos de perseguição, quando os destinatários são vítimas de algum tipo de tumulto, ou perseguição política, ou perseguição religiosa. Lembra-se também que outra semelhança era que a Judéia era agora uma província romana, ou seja, ela estava sob o domínio de Roma, assim como aconteceu com a Babilônia no passado. E essa constatação é atestada inclusive por estudiosos, teólogos e comentaristas bíblicos protestantes, como o próprio Lutero, Wayne Grudem, D.A. Carson, que sim, admitiam com clareza que São Pedro falava de Roma e se referia a ela como código quando chamou a igreja na Babilônia. Mas vamos dar uma olhada aqui só no Wayne Grudem, o que ele fala. Se você quiser colocar o dos outros, você bota pausa e lê. Em 1 Pedro 5,13, Pedro diz: aquela que está em Babilônia envia-lhe saudações, assim como meu filho Marcos. Aqui Pedro dificilmente pode estar se referindo à antiga cidade da Babilônia, capital do Império Babilônico, pois no primeiro século era um lugar pequeno e obscuro. Não há evidências de uma visita de Pedro ou de Pedro e Marcos àquele lugar. Tampouco há evidências de uma igreja cristã ali naquela época. Lembra que eu mencionei que a tradição e a escritura mencionam Marcos como intérprete de Pedro, que andava com Pedro, e o próprio Marcos é encontrado também na Bíblia, na carta a Filemon de Paulo, com São Paulo em Roma. E o Wayne Grudem, esse batista, ele é um protestante batista, ele ainda continua citando duas autoridades para demonstrar seu argumento: Diodoro de Sicília, que é um historiador, e mais à frente Estrabão, que é um geógrafo. Ou seja, um escrevendo em 56 e o outro em 19 depois de Cristo. Falando, dando testemunho como historiadores e geógrafos da época que a Babilônia estava naquele tempo, naquele período, em ruínas. Era um montão de cinza, um deserto, como Estrabão diz. E aí isso já pergunta, aqueles que dizem que é a Babilônia literal. O que raios Pedro iria fazer no meio do deserto quando Jesus mandou ele pregar o evangelho a todo mundo, a todas as nações? Não é mais apropriado que ele fosse para o centro do poder econômico daquela época? Como a tradição da igreja, o consenso patrístico sempre ensinou. E mesmo os historiadores, só foi questionado no século XIV, e tendo uma maior força no século XVI com a reforma. Mas até mesmo hoje os protestantes admitem essa questão, pelo menos os honestos, como Wayne Grudem e Lutero. Então nós temos a imagem de uma mulher bêbada, e ele diz que aquela imagem ela tem um nome. Aquela mulher, que é a prostituta, ela tem um nome, e esse nome é simbólico. Então ele continua fazendo o quê? Associando essa mulher ao sangue dos mártires, ou seja, ao martírio de muitas pessoas. Ele diz, no verso 6, vi que a mulher estava ébria, bêbada, do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, o que nos apresenta mais uma pista. O fato de que a Babilônia, naquele momento histórico, além dela estar completamente obliterada, tendo tido seus moradores transferidos para outra capital, e sem qualquer relevância política, social, ela não era o centro da perseguição cristã. Ela não poderia, portanto, a Babilônia literal ser a Babilônia simbólica citada pelos cristãos como um código, onde havia uma abundância de sangue derramado dos seguidores de Jesus Cristo, como é dito aqui no livro pelo apóstolo. No verso 18 ele diz: a mulher que viste é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. Capítulo 18 ele continua: depois disso vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. Clamou em alta voz dizendo: caiu a Babilônia, a grande, tornou-se morada de demônios, prisão dos espíritos imundos, das aves impuras e abomináveis. Ele cita Isaías e Jeremias aqui.
porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da ira de sua luxúria, pecaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra enriqueceram com o excesso do seu luxo. Então ele ordena, ele aqui está profetizando a queda da Babilônia, a queda dessa grande cidade. Então ele diz: ouvi outra voz do céu que dizia: meu povo, sai do seu meio, para que não participes de seus pecados e não tenhas partes nas suas pragas. Mas afinal, que cidade era aquela que tinha poder sobre todos os reis da terra, que estava matando os mártires de Cristo e cujas abominações deveriam ser causa de repulsa aos cristãos, pois eles deveriam sair do meio dela e não participar de seus pecados? Talvez a igreja cristã primitiva soubesse. Segundo Eusébio de Cesareia, Marcos é citado em sua epístola escrita em Roma. Então ele declara, como ele mesmo indica ao chamar a cidade figurativamente de Babilônia, mostrando que essa relação era muito difundida, era conhecida de todos. Há inclusive documentos que mostram que tanto judeus como cristãos naqueles primeiros séculos entendiam e se referiam a Roma como, figurativamente, a Babilônia, como os oráculos sibilinos, a Apocalipse de Baruque e Quarto Esdras. Eu não estou dizendo que esses textos são ortodoxos, mas mostra historicamente que era esse o entendimento difundido. Segundo Eusébio, essa é a Babilônia simbólica, a qual se referem João e Pedro, como ele deixou claro em sua obra História Eclesiástica, livro 2. Além de dizer, tal como Irineu de Lyon, que Pedro foi a Roma justamente para evangelizar e pregar a verdade contra o herege Simão, o mago, como você pode ler. Veja, o poder maligno constituiu Simão, naquela época, o pai de tal maldade. Quem vai ser o antídoto, segundo Eusébio, será Pedro. Mas isso não durou muito, pois imediatamente durante o reinado de Cláudio, Deus vai levantar Pedro, para combater essas mentiras. E aqui Cláudio é aquele mesmo imperador que expulsou Priscila e Áquila e os judeus em Atos 18:2. É inclusive graças a isso que o cristianismo cresceu em Roma. Esse imperador Cláudio, ele antecedeu Nero. Mas a gente já percebe, baseado em toda essa treta, que menos de 20 anos após a crucificação, o cristianismo já estava vivo em Roma. E não somente vivo, mas causando inclusive bagunça. Porque Suetônio revela que o motivo de Cláudio expulsar os judeus de Roma foi por causa de uma seita, a seita dos nazarenos, ou seja, foi por causa de Jesus. Mas, voltando a Pedro, Eusébio não cita apenas a disputa entre Pedro e Simão Mago, mas também Dionísio de Corinto escreveu: Pedro e Paulo também ensinaram na Itália, isto é, em Roma, no mesmo lugar, e foram martirizados na mesma época. E o próprio Orígenes, por volta do ano 250, que afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo decapitado em Roma. Este mesmo Orígenes chama Pedro de o grande fundamento da igreja, ao questionar o mistério do plano divino ao transformar um pecador em instrumento para a consolidação da igreja no mundo. Ele diz: olhai para Pedro, o grande fundamento da igreja, aquela rocha sólida sobre a qual Cristo edificou a igreja. E o que Nosso Senhor lhe diz? Homem de pequena fé, por que duvidas? A mesma compreensão da passagem é mencionada por Tertuliano em sua prescrição contra os hereges, no qual ele diz: algo foi ocultado do conhecimento de Pedro, que é chamado de a rocha sobre a qual a igreja deveria ser edificada, que também obteve as chaves do reino dos céus com poder de ligar e desligar no céu e na terra. Mas falaremos mais dessas questões de rocha e do chamamento de Cristo a Pedro para uma missão específica no próximo vídeo, no qual trataremos a sucessão apostólica, chamado porque a igreja é chamada apostólica. Mas neste vídeo é importante contemplar algumas coisas que são fatos históricos mencionados pelos antigos. Até agora temos tratado de pessoas entre o ano 1 e o ano 250 por aí. Pessoas que falavam com a alta confiabilidade que Pedro esteve em Roma, pregou em Roma, que Pedro fundou a igreja de Roma e foi martirizado em Roma. Citando este mesmo escritor, é importante dizer que ele faz referência em sua obra Prescrição contra os Hereges, capítulo 36, acerca dos chamados tronos, que são as sedes episcopais, com destaque para a romana.
isso por volta de 200 depois de Cristo. Ele diz: vinde vocês que desejam satisfazer. Uma curiosidade mais excelente: se vocês aplicarem a causa de vossa salvação, então percorram as igrejas apostólicas, nas quais os próprios tronos dos apóstolos ainda são preeminentes em seus lugares. E aí ele vai citando as igrejas apostólicas em defesa da sucessão apostólica. Em dado momento ele diz: vocês têm Roma, de onde provém até nossas mãos a própria autoridade dos apóstolos. Quão feliz é a sua igreja, na qual os apóstolos derramaram toda a sua doutrina junto com o seu sangue. Aí ele faz referência ao martírio de Pedro e Paulo, onde Pedro suporta uma paixão semelhante à do seu Senhor, onde Paulo é coroado com uma morte semelhante à de João, onde o apóstolo João, foi mergulhado pela primeira vez ileso em óleo fervente e daí enviado ao seu exílio na ilha de Patmos. Mas, Kathleen, eu quero entender por que você está falando tanto, dando ênfase a esses tronos mencionados por Tertuliano. É porque eu quero que você perceba a mente das pessoas daquela época, naquele período. Eles tinham certeza de que Deus estava guiando a igreja e davam ênfase sacras a certas questões, como, por exemplo, tronos e os próprios chamados troféus, que nada mais eram que os túmulos, os corpos dos santos, as relíquias que ficavam ali sepultadas em cemitérios de mártires. Esse testemunho, no ano 200 de Tertuliano, faz sentido quando juntamos com outras obras, como de pessoas como Gaio de Roma, que escreveu em 195, em seu diálogo contra Próclo, acerca dos chamados troféus, ou túmulos memoriais dos apóstolos Pedro e Paulo, onde os cristãos iam fazer peregrinações. Mas eu posso mostrar os troféus dos apóstolos. Veja como a fala dele é muito similar à de Tertuliano. Pois se você for ao Vaticano ou ao caminho da hóstia, encontrará os troféus daqueles que lançaram os alicerces desta igreja. E essa é a compreensão que Eusébio tem desses chamados troféus. Algo confirmado 152 anos depois por Jerônimo de Estridão, que diz: Pedro foi sepultado em Roma, no Vaticano, perto da Via Triunfal. Ele é venerado no mundo inteiro. Se a gente for pegar todos os escritores, Tertuliano, Orígenes não foram os únicos que falaram que Pedro e Paulo fundaram a igreja de Roma, que eles pregaram em Roma e foram martirizados lá. O próprio Lactâncio, ele diz: mas ele lhes revelou todas as coisas que estavam para acontecer, as quais Pedro e Paulo pregaram em Roma. E em sua obra, Da Morte dos Perseguidores, capítulo 2, ele diz que Pedro foi crucificado em Roma por Nero e Paulo assassinado. Por isso que a gente não vê como uma coincidência, que é um argumento muitas vezes utilizado, quando Santo Inácio, ele cita Pedro e Paulo quando escreve a Igreja de Roma. Ele diz: eu não dou mandamentos a vós, romanos, como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos, eu sou apenas um homem condenado. Eles eram livres, enquanto eu sou até agora um escravo, ou um servo, Então, ele escreve por volta do ano 110 uma carta aos romanos e cita Pedro e Paulo. E os católicos se recusam a dizer que isso simplesmente é uma coincidência, porque eles já entendem isso num contexto geral e mais amplo na qual essas tradições circulavam. Como, por exemplo, havia uma lista de bispos de Roma de um cronista chamado Egésipo, no ano 150, que afirmou ter acompanhado Roma na época em que eram seus bispos Aniceto, Sotério e Eleutério. O Egésipo, que viveu um período não muito distante da era apostólica, escrevendo uma história, ele diz que foi a Roma na época de Aniceto, o 10º bispo depois de Pedro. Mas, Kathleen, você está citando uma citação de citação. Mas é assim mesmo, meu caro. Com história antiga a gente lida com isso porque os escritos de Egésipo se perderam. Assim como outros que eu citei aqui, Gaio, que também se perdeu, Gaio de Roma. Mas isso não significa que não podemos reconstruir o que foi dito, já que há uma citação de alguém que preservou aquele fragmento. Ah, mas eu não aceito. Então vai ser muito difícil para você trabalhar com história, porque é assim que as coisas funcionam. E, além disso, quando você presume uma falsificação, você deve ter ao menos algum tipo de contraprova para opor a isso. Isso o quê? Uma tradição bem difundida e já aceita sem nenhuma oposição já por volta do ano 110. O ponto é, o que te leva a pensar isso? Qual era a chance de Jerônimo citar algo que não existia? Na época dele existia. Hoje não, se perdeu. Mas na época dele ele dizia: olha, isso aqui pode ser encontrado aqui, aqui, aqui. Alguém poderia simplesmente ir lá, eu vou pegar o pergaminho e dizer: olha, você está mentindo. O apologista americano Joe Hestmeyer, ele tem um nome para isso.
Trata-se do ceticismo irracional. Não é um ceticismo construído sobre as evidências, mas sim um ceticismo que se recusa a levar as evidências a sério. O ponto do ceticismo irracional de Joe Heschmeyer é o seguinte: todas as evidências apontam para aquilo, mas eu decido não acreditar simplesmente porque há a possibilidade de ter acontecido algo diverso. Um exemplo: faz de conta que eu morri. Eu morri e fui enterrada no cemitério da cidade. Mas eu não tenho nenhum documento que prove que eu estou enterrada no cemitério da cidade. Mas todas as evidências, vamos dizer assim, relatos de pessoas que viveram comigo e que falaram sobre mim, escreveram que eu estou enterrada no cemitério da cidade. Pronto. Porém, passam-se muitos anos e alguém no futuro determina que não é suficiente os relatos das variadas testemunhas e pessoas que afirmavam que eu estava enterrado no cemitério da cidade. Não é suficiente. Por quê? A base para a pessoa é algum indício de uma outra fonte que foi encontrada. Fulano disse que foi em outro lugar. Ou o historiador tal apontou provas de que foi na cidade vizinha, em outro lugar. Não há uma contrária prova. É isso que o Heschmeyer está dizendo. A base para duvidar no ceticismo irracional é simplesmente a possibilidade de ter acontecido algo diverso. E o desprezo por uma certa modalidade de prova. O testemunho antigo. Curiosamente, algumas culturas e países só possuem este tipo de modalidade. E eles são bem aceitos. Porque assim, se a gente for falar de possibilidade, tudo é possível. Eu posso estar no cemitério da cidade? Posso, e posso não estar. Entendeu? Eu posso ter sido abduzida. Pode alguém ter roubado meu corpo. Eu posso ter sido levada para o Paraguai de barco, num bote. Alguém pode ter levado meu corpo. Ou eu posso estar enterrada no chão da minha casa. Alguém bateu no concreto e me colocou lá. É uma possibilidade. Só que o ponto é, há algum indício que me leve a acreditar nessa possibilidade remota e negar todas as testemunhas que apontam para aquele meu destino que tem sido criado pela comunidade desde o começo. E somando-se a isso, você pode ainda reclamar que, temos apenas fragmentos que foram preservados por Jerônimo, por Eusébio, mas eu não gosto muito de confiar na palavra dessa gente. Ok, mas você não pode negar o fato de que há listas de bispos de Roma que têm sua origem em Pedro, e igualmente próximos uns dos outros e remotos, como a lista de Santo Irineu e a lista de Tertuliano. Também Clemente Romano chega a citar em sua carta aos Coríntios, por volta do ano 96 depois de Cristo, testemunho de mártires gloriosos, de novo unindo Pedro e Paulo em seu martírio. Afastemo-nos, porém, dos antigos exemplos e venhamos aos atletas que se tornaram próximos. Tomemos os generosos exemplos da nossa geração. Por causa do ciúme e da inveja, as maiores e mais justas colunas foram perseguidas e lutaram até a morte. Ante nossos olhos, ponhamos os bons apóstolos. Aí ele vai e cita Pedro e Paulo. A Pedro, que em decorrência de um ciúme injusto, suportou não um ou dois, mas muitos trabalhos, e destarte, tendo dado seu testemunho, foi para o lugar de glória que se lhe devia. Paulo mostrou o prêmio da paciência, tendo arrastado cadeias por 7 vezes. Continua, tendo ensinado a justiça ao mundo todo, dirigiu-se ao confim do ocidente e, tendo dado seu testemunho em presença de autoridades, apartou-se assim do mundo e encaminhou-se para o lugar santo. Embora ele não cite, olha, Pedro e Paulo estão morrendo em Roma. Veja como a relação se repete, assim como Inácio, anos mais tarde, vai estabelecer a mesma relação, ao falar a igreja de Roma e citar especificamente Pedro e Paulo. Não falo a voz como Pedro e Paulo. Aqui, Clemente faz a mesma coisa. Busquemos os exemplos mais próximos, as duas colunas, Pedro e Paulo. E ele falava diretamente de Roma, impondo a obediência episcopal aos coríntios, que desejavam o cisma. Pronto, aqui eu gostaria de citar uma pessoa para uma melhor compreensão do tema que vamos abordar. No caso, seria Philip Schaff, historiador protestante, que fala acerca da fundação da Igreja de Roma e do martírio de Pedro e Paulo no seu primeiro livro, História da Igreja, volume 1. Paulo e Pedro, caso tenham se reunido em Roma, naturalmente em conformidade com o Concílio de Jerusalém, dividiram entre si a área de supervisão tanto quanto possível, promovendo ao mesmo tempo a união e a harmonia. É possível que seja esta a verdade que fundamenta a antiga e generalizada tradição de que eles foram os fundadores conjuntos da Igreja Romana. Sem dúvida, a presença e o martírio deles uniram as seitas judaica e gentia.
Veja que a primeira parte ele trata como uma possibilidade deles terem se reunido em Roma e, de fato, cooperado juntos no fundamento, na pregação e na consolidação daquela igreja. É possível que seja esta a grande verdade por trás dessa antiga e generalizada, ou seja, tão difundida tradição cristã. Todavia, quando ele fala na segunda parte da presença e do martírio dos apóstolos em Roma, ele fala como uma certeza, sem dúvida. Perceba que a possibilidade é apenas a cooperação entre ambos. Ou seja, será que é verdade? É possível que tenha sido essa a verdade por trás da tradição. Mas que houve martírio e houve sua presença em Roma, disso não há dúvida. Ele continua dizendo coisas que a gente vai já destrinchar para ver as nuances desse questionamento dele. O principal erro das testemunhas, desde Dionísio, de Corinto, que também diz que Pedro e Paulo são fundadores da igreja de Roma, e Irineu de Lyon, é associar Pedro a Paulo como fundador da igreja de Roma. Mas isso pode ser explicado pelo fato bastante provável de que alguns dos estrangeiros de Roma que testemunharam o milagre de Pentecoste e ouviram o sermão de Pedro, assim como alguns discípulos que foram dispersos pela perseguição após o martírio de Estevão, levaram a semente do evangelho para Roma e que esses convertidos de Pedro se tornaram os verdadeiros fundadores da congregação judaico-cristã na metrópole. Então, ele advoga em favor de uma atuação indireta de Pedro. Segundo Schaff, foram os convertidos de Pedro que fundaram a igreja, mas vamos dar uma olhada aqui, ele continua. Assim, a atuação indireta de Pedro foi naturalmente transformada em atuação direta pela tradição. O ponto aqui é a ideia de fundação e também a ideia de igreja. O Philip Schaff naturalmente é um protestante, então para ele todo aglomerado de pessoas, contanto que esse aglomerado de pessoas em alguma medida sustente um conjunto de doutrinas que o próprio Schaff decidiu como ortodoxa e correta, é qualificado como igreja. Para um católico, não. O católico, ele mantém aquilo que a Escritura diz acerca do que é uma igreja e da necessidade de haver uma validação apostólica para confirmar aquela igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 8 para que a gente veja essa questão com um detalhamento maior. Observe a partir do verso 12. Mas, como crescem em Filipe, Filipe era um diácono. Filipe era um dos 7 diáconos escolhidos em Atos 7, tá bom? A igreja escolheu um grupo de pessoas para cuidar das mesas, enquanto o outro cuidava da palavra, tá bom? Os que cuidavam da palavra eram os presbíteros. E os que cuidavam das mesas eram os diáconos. Filipe era um diácono. Mas isso não significava que ele não poderia pregar. Tanto é que ele prega aqui em Samaria. Estamos contextualizando aqui para vocês entenderem. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto os homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. Simão, no caso, é o Simão mágico, aquele que foi citado por Eusébio de Cesareia, historiador da história eclesiástica, como perturbador de Roma. Levou uma heresia até Roma e que São Pedro ele acabou refutando a heresia. Então, creu o próprio Simão e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Verso 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Aí aqui a gente tem aquela controvérsia do coração de Simão mágico, que era um coração corrupto, que achava que poderia obter tais dons por meio de dinheiro. O que eu quero, no entanto, que vocês percebam é que nem mesmo para se constituir uma igreja, uma comunidade menor,
nos moldes bem simples, porque estamos falando aqui de uma igreja satélite. Samaria era pequena, era uma comunidade pequena, ela não tinha a envergadura de Roma ou daquelas grandes igrejas em torno de qual outras menores iriam orbitar, como a igreja de Roma, a igreja de Antioquia, a igreja de Alexandria. Estamos falando aqui de uma pequena comunidade de fé. Nem mesmo a pregação era suficiente para estabelecer uma comunidade fiel, porque era necessária a confirmação dos apóstolos para soprar o Espírito Santo, né? Vocês lembram que Jesus sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos e eles deveriam repassar esse dom adiante, né? Nós chamamos isso, inclusive, hoje de crisma. Nem mesmo a pregação de Filipe foi suficiente para a fundação de uma igreja menor, quanto mais de uma igreja apostólica que tem caráter episcopal e requer a constituição de um bispo ali. Uma coisa que é muito ligada à imposição de mãos. Lemos, inclusive, sobre isso quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo, que era bispo de Éfeso. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Foram as palavras do apóstolo Paulo, que é confirmado por Eusébio de Cesareia, Jerônimo e outros. E veja que Filipe era um diácono, ele estava a serviço da igreja, ele não era um simples leigo. E mesmo assim, a sua pregação não foi suficiente para constituir uma igreja menor, ainda mais uma grandiosa igreja, em torno da qual se orbitam igrejas menores, como é o caso da igreja de Roma. Então, essa visão do Philip Schaff é decorrente de sua própria compreensão protestante. E ele chega a dizer aqui, né, ele diz inclusive que, olha, a atuação indireta de Pedro foi transformada em atuação direta e se esqueceu-se dos nomes dos discípulos na glorificação do Mestre. Ou seja, ele diz que essas pessoas foram esquecidas, né? Os verdadeiros fundadores, que eram discípulos anônimos. Por que ele diz isso? Porque ele era protestante. Não existe isso na Bíblia. Um grupo de pessoas, ela ouve uma pregação. Eles ouviram uma pregação de Pedro lá em Pentecostes. Os romanos, né, um grupo de romanos, eles voltam para Roma e fundam uma igreja. Isso não existe, isso é protestantismo. Isso não existe na história da igreja no primeiro século. Ele está colocando a visão dele protestante para interpretar a história da igreja. Isso não existe. Uma pessoa que simplesmente ouviu uma oração, ouviu uma pregação numa praça, e mesmo que tenha se convertido, virou um cristão, foi batizado, ele não tem autoridade para fundar uma igreja no primeiro século e nem hoje. Então essa tese dos fundadores, alguém que ouviu a mensagem foi para Roma, e havia cristãos em Roma, isso não torna eles fundadores. Nem tampouco oferece um óbice à relação de Pedro com Roma, que é bastante fundamentada na tradição. Agora, tem uma outra coisa, né, que eu não vou entrar muito, que é a ideia de Pedro em Roma, 25 anos. Quem é que vai dizer isso? São Jerônimo diz que Pedro ficou em Roma 25 anos. E o catálogo liberiano diz que Pedro ficou 25 anos em Roma. Mas por que eu não vou entrar nisso? Porque isso não é tipo um dogma, entendeu? A igreja não diz que isso é uma verdade de fé que você precisa crer. E também porque a patrística nem tomava isso como uma coisa muito, tipo... E não ficavam obcecados por isso. O próprio Epifânio de Salamina, falando em seu Panário 360, ano 360, por aí, ou 380, ele vai dizer que Pedro viajava muito. Então, o fato de ele ter constituído e fundado a Igreja de Roma não tornava uma necessidade que ele permanecesse ali de maneira ininterrupta. Ele poderia ir, voltar, viajar, como Santo Epifânio diz. Ouvi falar certa vez de uma tal Marcelina que foi enganada por eles e que corrompeu muitas pessoas na época de Aniceto, bispo de Roma, sucessor de Pio e dos bispos que o antecederam. Aí ele continua. E aí ele diz, mas mesmo assim outros poderiam ter sido nomeados bispos enquanto os apóstolos, quer dizer Pedro e Paulo, ainda estavam vivos. Pausa agora para o comentário. Isso a gente sabe que ocorreu, porque de muita pouca duração era o bispado naquela época de perseguição. Às vezes um bispo ficava 2 anos, depois ele era martirizado. Continuando. Visto que viajavam frequentemente ao estrangeiro para a proclamação de Cristo, mas Roma não podia ficar sem bispo. Então, veja bem, havia uma compreensão da igreja antiga de que eles viajavam muito. Então, ninguém se impressiona com essa objeção.
E aqui nós temos Santo Epifânio dizendo a lista de bispos de Roma até os seus dias. Em todo caso, a sucessão de bispos de Roma segue esta ordem: Pedro e Paulo, Lino e Cleto, Clemente, Evaristo, ele vai. Pronto, você já tem grande embasamento. Agora a gente vai poder voltar a Clemente, né? Suas palavras da sua epístola aos Coríntios. É importante destacar que na carta, nesse contexto em que ele apresentava e que a gente, na leitura do trecho, a gente percebe, ele está chamando, convocando os coríntios à obediência. E o que ele usa? A sucessão apostólica. Em dado momento, ele cita a sucessão apostólica e convida os homens a obedecer às autoridades constituídas de modo episcopal. Veja como no capítulo 40 ao 42, ele apresenta uma relação entre a velha aliança e a nova, dizendo que se a velha aliança tinha sacerdotes e atribuições bem organizadas, com definições e designações, cada um no seu lugar, o homem leigo, o sacerdote, cada um fazendo sua atividade, e qualquer um que fizesse diferente acabava tendo uma pena de morte, na nova é muito mais exigente. Bem, vedes, irmãos, quanto maior o conhecimento de que fomos julgados dignos, a tanto maior perigo nos sujeitamos. Os apóstolos receberam da parte do Senhor Jesus Cristo o evangelho para nós. Saíram a anunciar que o reino havia de vir, pregando com efeito por campos e cidades, estabeleceram as primícias, depois de tê-las provado pelo Espírito, como bispos e diáconos dos que houvessem de crer. Então ele separou dentre o povo dos que criam bispos e diáconos. Então o que temos é que Clemente está falando no ano 90 a 96 que claramente Deus já tinha apresentado aquela constituição estrutural apostólica desde aquele primeiro começo e que na sua época já era uma realidade. Ele também diz que isso vem desde o Velho Testamento, porque Deus não é Deus de confusão, Deus não vai fazer bagunça. Então, convinha que cada um fizesse o que era designado, porque a nova aliança é superior à antiga. Porque a verdade é que quando a gente chega em Irineu, parece que as pessoas agem como se Irineu fosse a única testemunha isolada a falar sobre isso. Que Pedro e Paulo fundaram a igreja de Roma. De alguma forma ele falou e convenceu todo mundo, o que não é verdade, porque nós não vemos só Egésipo falando no ano 150, ou o próprio Tertuliano no ano 200, que Pedro e Paulo foram a Roma, que eles fundaram a igreja e tal. Nós temos inclusive um documento oficial emitido pela igreja de maneira autoritativa para tratar do cânon, no qual ela menciona a questão da sucessão apostólica em Roma. Trata-se do fragmento muratoriano, um documento datado do ano 170, que, embora não trate diretamente da questão da sucessão, menciona um bispo na cadeira episcopal romana chamado Pio a governar a igreja naquela época. E ele não é tratado como um dos bispos, mas como o único bispo a exercer a autoridade ali. Nele se diz: o pastor, porém, foi escrito muito recentemente em nossos dias na cidade de Roma por Hermas, enquanto ocupava a cátedra da igreja da cidade de Roma, o bispo Pio, seu irmão. Ai, Kathleen, mas eu desprezo essa fonte. Tudo bem, mas ela existe. E ela afirma no ano 170 que um livro, o Pastor de Hermas, havia sido escrito em seus dias, pouco tempo antes. E durante esse período governava a igreja um bispo chamado Pio. E sim, a datação desse documento, né, ele é pertencente a meados do ano 170 e 180. E isso é admitido, inclusive, por historiadores protestantes como o J.N.T. Kelly. Falando do cânon, ele diz: o catálogo mais antigo de que temos evidência é o romano, contido no chamado fragmento muratoriano, datado do final do século II e com um tom autoritativo. E houve alguns que tentaram datá-lo para o ano entre meados de 300 e 400, mas a maioria não leva em consideração essa data. Inclusive, nós temos um vídeo do Bart Ehrman, o ateu, agnóstico, sei lá, ele dizendo que quase ninguém leva a sério a datação tardia. Originally written in Greek in the around the 180s, the end of the 2nd century. So it would be our earliest listed book, which there are scholars who have argued 20, 30 years ago started arguing that in fact it's from the 4th century. And most of us don't buy that. Logo, a voz de Irineu não era solitária a dizer que havia bispos em Roma nessa época e a listar a sucessão. A sucessão de bispos da maior e mais antiga igreja conhecida de todos, fundada e estruturada em Roma pelos dois mais gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. Aquela igreja que tem a tradição e a fé que chega a nós após ter sido anunciada aos homens pelos apóstolos.
pois é uma questão de necessidade que todas as igrejas devam concordar com esta igreja, por causa de sua autoridade preeminente. Então é isso, senhores, sempre vai haver gente que vai tentar imputar algum tipo de psicopatia ou estupidez excessiva, ou malandragem nos pais da igreja. Vão dizer que Irineu ele inventou a lista de bispos no ano 180 para poder manipular as pessoas como um tipo de homem vil e maquiavélico, né? Mas a gente vê que Irineu não era uma voz solitária. Até chegar em Irineu, houve vozes a falar sobre isso, e mesmo na época de Irineu havia também quem tratasse do assunto. E era, sim, uma tradição bem consolidada na igreja primitiva. Veja que, como eu citei, Egésipo, no ano 150, ele poderia ser desmentido. Ele poderia ser desmentido muito facilmente. Alguém poderia dizer, enquanto ele dissesse: olha, eu estava na época do pontificado de Aniceto, ou Eleutério, ou Sotero, eu estava em Roma nessa época. E isso ser demonstrado carente de prova. Levantasse alguma voz dizendo que isso era mentira. Alguém poderia levantar a hipótese, reunindo informações, se fosse o caso, de que aquilo era falso. Não havia nenhum bispo em Roma naquela época. Curiosamente, no entanto, não ocorreu. Pelo contrário, toda a igreja apostólica aceitava essas coisas como verdade, mesmo aquelas que no futuro iriam se opor à autoridade de Roma. Era difundido e amplamente aceito que havia bispos singulares em Roma nessa época. E depois nós temos o fragmento muratoriano dizendo que na época em que foi escrito o Pastor de Hermas, havia um bispo em Roma, o Papa Pio I. E o fragmento é do ano 170 a 180. Lembre-se que o último apóstolo, João, morreu entre o ano 97 e 102. Logo, todos esses documentos estão falando décadas após a morte do último apóstolo. É tudo muito remoto. Sem falar na menção, no ano 90, do Papa Clemente, que embora tenha esse título disputado, alguém pode dizer não era chamado assim, a verdade é que nós temos um documento dele mesmo falando com bastante autoridade à igreja de Corinto como representante da igreja de Roma, ordenando que ela se sujeite aos bispos constituídos pelos apóstolos. E ele chega a citar a sucessão apostólica no capítulo 44. O que isso indica, afinal de contas? Que, sem dúvida, estava exercendo o episcopado, conforme o próprio Irineu de Lyon. Os abençoados apóstolos Pedro e Paulo, tendo fundado e edificado a igreja, entregaram o ofício do episcopado a Lino. Deste Lino, Paulo faz menção nas epístolas a Timóteo. A ele sucedeu Anacleto, e depois dele, em terceiro lugar dos apóstolos, Clemente foi designado para o bispado. Pode-se dizer acerca desse homem, que pelo fato de ele ter visto os abençoados apóstolos e conversado com eles, ele possuía a pregação dos apóstolos ainda ecoando em seus ouvidos e suas tradições diante de seus olhos. Ele também não estava sozinho com respeito a isso, pois ainda restavam muitos que haviam recebido instruções dos apóstolos. No seu tempo, houve uma não pequena dissensão entre os irmãos de Corinto, e então a igreja em Roma enviou uma carta muito poderosa aos coríntios, exortando-os à paz. E em sequência nós temos Tertuliano no ano 200 dizendo que os tronos dos apóstolos permanecem intactos em seus lugares. Em Roma, o de Pedro e Paulo, onde sofreram o martírio. E ele convoca os cristãos a irem lá e provar por si mesmos, porque em sua época já se evidenciavam essas coisas. Então é isso, gente. Tá aí as fontes usadas neste vídeo, né? O primeiro, a Bíblia, Carta aos Romanos, que já mostra que tinha uma igreja em Roma. E a fundação paulina se mostra muito evidente na Bíblia. Paulo apresenta trechos dizendo sobre seu desejo de ir a Roma, ou de sua chegada em Roma e tal. Quanto a Pedro, a Bíblia também é citada aqui em 1 Pedro, que todos os comentaristas, ou grande parte deles, a maioria vai dizer que Pedro falava de Roma, Babilônia é o codinome para Roma. A carta aos Coríntios de Clemente, querendo ou não, Clemente falava da cadeira episcopal romana. Egésipo, né, que, não estou enganando vocês, todas as fontes que foram citadas por pessoas porque se perderam, né, elas existiam na época em que foram citadas, mas se perderam.
todas essas fontes eu estou colocando aqui do lado, ó, indireta, ou seja, uma citação de citação. Para você não dizer, a Kathleen me enganou. Não, eu não estou te enganando, estou sendo honesta aqui com você, estou explicando a situação da historiografia e como tratar de história antiga é muito complicado, porque as fontes constantemente se perdem. Então, a gente tem que usar uma tentativa de reconstrução a partir de citação de outros autores daquela fonte citada que foi perdida. Aí, então, Egésimo, ele cita Roma, e diz que ficou com eles, né, os romanos, a igreja de Roma, durante o pontificado de 3 bispos, Sotero, Eleutério e Aniceto. Dionísio de Corinto, também indireta, porque foi citado por Eusébio de Cesareia, mas foi no ano 170, que também pode ser citado aqui, elencar essa lista, porque ele escreve uma carta aos romanos dirigida ao Papa Sotero, no ano 170. Irineu de Lyon, direta, fonte direta, fragmento muratoriano também, fonte direta, fala que havia um bispo em Roma, na época do pastor de Hermas, Pio. Irineu nem se fala porque ele cita literalmente a lista de bispos, né, a sucessão de bispos, e ainda diz que Pedro e Paulo fundaram a igreja de Roma. E Tertuliano, no ano 200, que fala que os tronos de Pedro e Paulo estavam em Roma, ou seja, suas cadeiras episcopais, e ordena que eles fossem visitar, porque a autoridade dos apóstolos emana de lá, né? Ele cita cada uma das igrejas apostólicas, né? E ainda cita o martírio de Pedro e Paulo em Roma. Na verdade, eu citei Tertuliano 2 vezes, quando ele fala que Pedro é a rocha sobre a qual a igreja é construída, e quando ele fala da sucessão apostólica. Esse é o 2º século. Veja que o 1º século eu coloquei ali de vermelho, né? Porque foi o mais sangrento. O 2º século eu coloquei 2 fontes indiretas, Egésimo e Dionísio, citados por Eusébio, e o restante direta, né? Entre o ano 100 e o ano 200. E então nós temos o 3º século, que só contou com fontes indiretas. Gaio de Roma, né? Que foi presbítero de Roma, escreveu uma carta contra Próclo, e em 202, também citado por Eusébio de Cesareia. Ele foi um debate público, diga-se, né, que ocorreu na presença do bispo de Roma, Zeferino, Papa Zeferino, né? Então foi algo que foi notório para muitas pessoas, inclusive Atos de Pedro, né, também poderia constar nessa lista, porque é uma questão da comunidade, faz parte daquilo que nós chamamos memória coletiva, né, de um povo, né, em que uma descrição é narrada e passada de geração em geração. O próprio historiador Imam Duff, né, ele argumenta que essas histórias eram tão fortemente enraizadas no cristianismo que até pessoas como Santo Agostinho e Orígenes acreditavam nessas narrativas. Embora alguém possa argumentar que nem tudo nessas narrativas é perfeitamente verídico, mas eles acreditavam no ponto central, que Pedro esteve em Roma, pregou e fundou a igreja de Roma e foi martirizado lá, né? Aquela própria expressão Quo Vadis vem de lá. E ainda no século III nós temos Orígenes, né, no ano 250, citando Pedro, né? Mas, de novo, é uma citação direta citado por Eusébio, porque o documento, que é o comentário de Gênesis de Orígenes, se perdeu. Mas nós podemos saber o que ele disse pela boca de Eusébio, que tinha acesso ao documento na época. Também citei uma parte que não é indireta, que foi o comentário dele sobre Pedro ser a rocha sobre qual Cristo edifica a igreja. Nós trataremos disso no 2º vídeo, para perceber essas nuances. Mas quando Orígenes diz isso, ele fala num tom assim de, olha o mistério de Deus, do que ele faz. E mesmo assim, Pedro é um homem pecador que duvida. E aí nós vamos para o 4º século, que eu citei Lactâncio, Eusébio de Cesareia, vastamente, Jerônimo, né, falando o lugar onde Pedro estava enterrado em Roma, Epifânio, que inclusive tem uma lista de bispos de Roma, em que os cristãos iam até lá para venerar na sua época, no ano 390, e mais. Por que eu coloquei mais? Porque tem muito mais fontes desse século, né? O 4º século é vastamente compilado por fontes dizendo que Pedro e Paulo fundaram a igreja de Roma. Optato de Mileve, Santo Agostinho no ano 397, também concílios da igreja, como o concílio de Sárdica, Ambrósio de Milão e muitos mais. Também os outros séculos anteriores, por exemplo, em 258, Cipriano de Cartago cita na carta 54 que Pedro tem sua cátedra em Roma. Então, não é algo que seja misterioso, mas como eu disse, essas são as fontes que eu citei do século I ao IV.
Sobre a historiografia moderna, nós vimos um dos impasses causados por pesquisas modernas quando citei o ceticismo irracional que o Joy Heschmeyer comentou, que desconsidera certos tipos de evidências. E nós vimos também, quanto a isso, que um dos argumentos principais de Philip Schaff com respeito à questão papal e às reivindicações da Igreja Católica diz respeito à noção que ele faz, fundamentada na mentalidade protestante, de fundação da Igreja, na qual ele considera que simplesmente um punhado de pessoas que houve uma pregação em determinado momento, como por exemplo em Pentecostes, quando Pedro faz aquele discurso acalorado, simplesmente esse tipo de situação já é por si só suficiente para fundar uma igreja. Ou seja, o que eu estou dizendo? Segundo Schaff, esses cristãos que ouviram Pedro, eles saíram com a ideia, olha, a gente vai fundar uma igreja. Eles voltaram para Roma e foram lá formar a igreja de Roma, segundo a historiografia moderna, e isso refuta Irineu, porque Irineu disse que foi Pedro e Paulo. Você está percebendo aqui o problema que você encontra quando você não sabe exatamente o conceito bíblico de fundar uma igreja? Porque a Bíblia mostra uma imagem muito diferente. A Bíblia mostra, por exemplo, uma sociedade hierarquizada, que tem inclusive concílios, tem pessoas imbuídas de autoridade, cada uma tem sua função específica. Atos 7 mostra a escolha dos 7 diáconos, eles não iam fazer a mesma coisa que os presbíteros, havia também os bispos. Ou seja, a historiografia moderna prega uma ideia de igreja muito aberta, em que qualquer pessoa pode ir lá e fundar uma igreja. Isso, nos moldes apostólicos e bíblicos, seria impensável, já que na igreja primitiva se pregava a dependência total do bispo, investido de autoridade apostólica, para agir, como vemos em Atos 8, em que Filipe, mesmo sendo diácono, necessitou requerer a presença dos apóstolos para enviar o Espírito Santo sobre os fiéis de Samaria e confirmar aquela comunidade e igreja na fé. Algo impossível somente com a pregação de Filipe, que era insuficiente. Ou seja, um punhado de crentes em Roma não faziam uma igreja. Mas veja que não somente vemos isso na Bíblia, mas também na patrística. Leiamos o que Santo Inácio de Antioquia, falando por volta de ano 107 a 110, afirmou sobre o ofício do episcopado. É necessário, portanto, que, como de fato fazeis, sem o bispo nada façais, mas também estejais sujeitos ao presbítero, como ao apóstolo de Jesus Cristo, que é a nossa esperança, no qual seremos por fim achados, se nele vivermos. É apropriado também que os diáconos, como sendo os ministros dos mistérios de Jesus Cristo, sejam em todos os aspectos agradáveis a todos. Ele não fala somente da necessidade de uma sujeição ao sucessor dos apóstolos, mas também ele faz uma distinção clara entre bispo, presbítero e diácono aqui. Ora, se ele diz que é necessário que nada se faça sem um bispo, e em seguida diz que devem eles, os fiéis, ficarem sujeitos também aos presbíteros, ou seja, ao presbitério, logo, convém implicarmos com isso que presbítero e bispo são coisas diferentes. Mas falaremos de Inácio com mais detalhes no próximo vídeo. Nesse momento, eu quero que vocês deem foco a um outro ponto que diz respeito a uma objeção levantada contra a ideia de o destino final de Pedro, segundo a Bíblia, ser Roma, que é a identidade do autor da carta de 1 Pedro, que tem levantado alguma suspeita por parte da academia. Comentando acerca dos obstáculos levantados pelos críticos com respeito à autoria desta carta, em uma visita ao seminário romano, o Papa Bento XVI ele disse o seguinte: ouvimos 3 versículos da primeira carta de São Pedro. Antes de analisarmos esse texto, parece-me importante lembrar que é Pedro quem está falando. As 2 primeiras palavras da carta são Petros Apóstolos. Ele fala às igrejas da Ásia, chamando os fiéis de escolhidos e exilados da dispersão. Reflitamos um pouco sobre isso. Pedro está falando, e como ouvimos no final da carta, está falando de Roma, que ele chamou de Babilônia. Pedro fala como se fosse a primeira encíclica com a qual o primeiro apóstolo, vigário de Cristo, se dirige à igreja de todos os tempos. Então ele continua:
tratando de mostrar as objeções que são apresentadas pelos críticos com respeito a esta carta. Ele diz: o apóstolo Pedro está falando, mas os exegetas nos dizem: é impossível que esta carta tenha sido escrita por Pedro, porque o grego é tão bom que não pode ser o grego de um pescador do mar da Galileia. E não é apenas a linguagem, a sintaxe é excelente, mas também o pensamento, que já é bastante maduro. Há fórmulas concretas nas quais a fé e a reflexão da igreja se resumem. Esses exegetas dizem, portanto, ela já havia atingido um grau de desenvolvimento que não pode ser de Pedro. Então, as duas objeções principais e as de maior valor que o Papa Bento XVI apresentou são duas. Primeiro, o grego é bom demais para ser o grego de um pescador. 2. As ideias são maduras demais. Com relação à primeira, ele diz o seguinte: como podemos responder a isso? Há duas posições importantes. Primeiro, o próprio Pedro, isto é, a carta nos dá uma pista, pois no final do texto ele diz: escrevo a vocês por Silvano, ou Silas, dia, Silvano, do grego dia. Este por, dia, pode significar várias coisas. Pode significar que ele, Silvano, traz ou transmite. Pode significar que Silvano o ajudou a escrevê-la. Pode significar que, na prática, foi realmente Silvano quem a escreveu. Então, aqui, a exegese que o Papa Bento XVI aponta para que esses críticos possam considerar é o próprio documento, o conteúdo do documento analisado. A carta mesmo dá uma pista de que o apóstolo Pedro não escreveu sozinho. Inclusive, o Papa, ele indica o termo dia, que significa por ou por intermédio, para apontar o fato de que ele não fez isso de maneira completamente autônoma e independente, mas ele tinha a ajuda de seus companheiros ou discípulos. Vamos dar uma lida aqui em 1 Pedro 5,12. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Então, o próprio documento está explicando que há um intermediário aqui na carta. E isso ajuda a explicar uma outra crítica, que não é citada pelo Papa Bento XVI aqui, mas ela também é levantada pelos acadêmicos, que diz respeito ao estilo da carta ser parecido com o estilo do apóstolo Paulo. O Silas, ou o Silvano, ele na verdade era companheiro de Paulo e Silas, Vocês reconhecem essa associação da Bíblia, quem lê Atos conhece. Além disso, isso era muito comum. O próprio Marcos escreveu o Evangelho de Marcos a partir das memórias de São Pedro, citado no começo desse vídeo. Inclusive eu disse, ele estava com Paulo em Roma quando ele escreveu a Epístola a Filemon, e também estava com Pedro em Roma, a eleita, a igreja na Babilônia. Então havia uma certa ajuda dos cristãos. Os apóstolos, eles não escreveram, não fizeram todo o trabalho sozinhos, ainda mais um trabalho que envolvia atividade intelectual, tradução e muitas outras habilidades textuais que requeriam algum grau de retórica e erudição. O Papa continua: em todo caso, podemos concluir que a própria carta nos indica que Pedro não estava sozinho ao escrevê-la, mas expressa a fé de uma igreja que já está em uma jornada de fé, uma fé cada vez mais madura. Ele não escreve sozinho, como um indivíduo isolado. Escreve com a ajuda da igreja, de pessoas que o auxiliam a aprofundar a fé.
a penetrar nas profundezas do seu pensamento, da sua racionalidade, da sua profundidade. E sobre a questão da grande maturidade da carta, né? Alguns teólogos vão dizer que ela é muito madura. Eu estava analisando a carta, a gente vai observar um aspecto bem pastoral. O primeiro capítulo é simplesmente falando sobre a santidade. É simplesmente uma exortação à santidade. Sede santos, vocês serão provados. Ele menciona a vinda de Jesus e chama os cristãos a arrepender-se, a purificar, para que os cristãos eles possam voltar-se à santidade e abandonar o pecado. O terceiro capítulo são deveres da esposa e do marido. O quarto capítulo, você vai observar ele afirmando, né, buscando preparar os cristãos para a perseguição, para sofrer o martírio. No quinto capítulo, ele apresenta uma exortação aos líderes, a figura do presbítero. Olha, vocês estão sob a autoridade, tem um pastor sobre todos vocês, Jesus Cristo. Não façam nada em busca de ganância, buscando um ganho vil, mas se entreguem em humildade e sejam um exemplo para os fiéis leigos. O único capítulo que você vai ver alguma coisa mais ou menos complexa é o segundo, em que ele compara os cristãos a um edifício de pedras vivas. Só que nem isso, nem essa alegoria tem um caráter tão profundo assim, que ninguém poderia pensar. Tanto é que a epístola de Barnabé, que é bem antiga, ela é do ano 115 por aí, ela apresenta uma analogia semelhante como o cristão templo espiritual. E a gente deve observar que esse capítulo, inclusive, faz um grande paralelo com o chamamento de Pedro, num gesto de grande humildade, pois ele foi chamado pedra pelo próprio Senhor, né? Ele sendo a pedra. Neste momento, ele não mais se coloca como uma pedra individual, mas como uma das pedras vivas da igreja, por meio das quais Deus constrói o seu reino celeste neste mundo material. Então é isso, amigos. Nesse vídeo, propus-me a tratar da vinculação que há entre a igreja e o nome Romana, mostrando como a ideia de sucessão de pessoas nas chamadas cátedras apostólicas ou tronos, nas palavras do próprio Tertuliano, era considerada de grande importância ao apontar Roma como conectada ao apóstolo Pedro, especificamente, além do fato de que essa igreja romana mantém certo destaque desde que os apóstolos ainda estavam vivos, com Paulo elogiando a fé dela como notória e um exemplo a todo mundo. Esse vídeo serviu também, em grande parte, para desmistificar a ideia negativa ligada ao termo romana, igreja romana, né? Já que no primeiro século os cristãos tinham muito orgulho de serem chamados cristãos romanos, católicos romanos ou ligados à sé romana. Como bem disse Irineu, em razão da fundação mais excelente desta igreja, alicerçada sobre os dois maiores e mais gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. É isso, na próxima aprofundaremos mais algumas ideias iniciadas e introduzidas neste vídeo e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e se inscrevam no canal. Deus os abençoe para a glória de Cristo Jesus. Aqui onde Nero governa hoje, Cristo governará para sempre.